Voy a abrazar a cada argentino y a cada argentina, no importa cómo piense. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Sérgio Massa e Javier Milei estão na disputa pela presidência da Argentina. E o segundo turno é agora no dia 19 de novembro. De um lado, um cara de esquerda que carrega pelo menos grande parte da responsabilidade da inflação por lá ter chegado onde chegou. E do outro, um doidão de direita com ideias consideradas bem inovadoras, tipo dolarizar a economia do país e extinguir o Banco Central. Mas o que importa pra gente aqui no Brasil é como que o resultado dessa briga aí vai afetar a nossa economia por aqui e afetar a gente no geral. Em especial se o Milei ganhar, né? Como que isso pode afetar o comércio e a economia do Brasil, hein? Pra você ter uma ideia, ele disse que não negociaria com o governo brasileiro, nas palavras dele, né? Não negocio com comunistas. Sentiu o drama? A gente foi buscar essas respostas aí pra você, então vê o vídeo até o final pra você saber de tudo, hein? Fala, meu amigo Gerudo, bom demais da conta? Já que a gente é mestre em fazer torcida sobre qualquer coisa, já me conta aqui nos comentários pra quem que você tá torcendo pra ganhar a presidência da Argentina. Ou se pra você tanto faz quem vai ganhar, né, já que o país não é o nosso mesmo. Só que apesar da gente tá falando de outro país, a caca jogada no ventilador do lado de lá pode respingar na gente aqui. Afinal, eles são a segunda maior economia da América do Sul e o terceiro maior parceiro comercial aqui do Brasil. No ano passado, nós exportamos 15 bilhões de dólares pra eles e importamos 13 bi. Ou seja, saldo final positivo pra gente de 2 bilhões de dólares. A eleição da Argentina acontece no momento que a coisa tá feia por lá, com uma inflação de 124% nos últimos 12 meses e uma taxa básica de juros de 133%. Se a nossa Selic aqui na casa dos 13% ao ano já faz um estrago, você imagina o tanto que isso faz lá na economia argentina, né? O tanto que ela fica sufocada com uma taxa de juros tão alta. Porque o crédito fica mais caro, fica mais difícil para as empresas fazerem investimentos, o consumo fica travado e normalmente uma taxa de juros alta deveria pelo menos ajudar a controlar a inflação. Não na Argentina, né? A velha estratégia não tá funcionando por lá. Quando a gente desconsidera o desastre econômico argentino, a gente até esquece de algumas coisas bizarras, ó. Eles são melhores que a gente em vários indicadores, como o da alfabetização. 99% dos adultos argentinos são escolarizados, aqui no Brasil são só 94%. Ou no PIB per capita, os argentinos ganham 13.800 dólares, enquanto a gente só fica em 8.900. Até no quesito Speak English, meu amigo, estão ganhando da gente, viu? Entre 111 países, a Argentina está em 30º lugar, enquanto o Brasil está na posição 58. E lá também tem mais gente com formação de nível superior, 40% dos adultos fizeram faculdade na Argentina, enquanto por aqui são só 21%. Bizarro, né? Em que pese o fato que lá são só 45 milhões de pessoas, praticamente o estado de São Paulo aqui, mas ainda assim muita gente, né? Porém, a grande questão que fica aqui pra nós é que no dia 19 de novembro, Sérgio Massa e Javier Milei vão disputar a presidência da Argentina. E quais que são as intenções de cada um e principalmente como é que fica o nosso aqui, né? É o que a gente vai ver agora. Só peço pra você não se esquecer do like aqui pra você apoiar o nosso trabalho e mostrar pro algoritmo do YouTube que você curte esses assuntos. Belezura? Sérgio Massa, o atual ministro da Economia da Argentina, é advogado e faz parte da coligação peronista União pela Pátria. Só um parêntese aqui para você entender o que é o peronismo, né? Porque saber desses significados aí, desses termos, é muito importante para você entender a política na Argentina. O peronismo é uma corrente que começou com um presidente de antigamente, né? O Juan Domingo Perón. O peronismo é focado nos trabalhadores e abrange o sindicalismo e até algumas posturas mais de direita. E dentro do peronismo tem o kirchnerismo, que começou com Néstor Kirchner e a sua amada Cristina, e ainda é mais de esquerda que o próprio peronismo. O argumento é que o kirchnerismo focaria muito na justiça social, o direito humano, os direitos humanos, né, na verdade, e a intervenção política na economia. E tem também o liberalismo, que é praticado por vários partidos menores e foca na liberdade econômica, livre mercado e menos intervenção do Estado. Claro, tem outras correntes políticas menores
pormenores por lá, mas só essas principais aqui, só com elas, né, já fica mais fácil de você entender a política por lá. E a promessa do Massa, caso seja eleito, é buscar o equilíbrio fiscal, ou seja, fazer o governo gastar menos do que ganha. Na Argentina é difícil, hein? E ele também quer o superávit comercial, que é quando o país exporta mais do que importa. Outra promessa do Massa é alcançar a estabilidade no câmbio. E é interessante aqui nesse ponto, né, porque a gente fica pensando assim, se ele tá deixando pra fazer isso só quando ele for presidente, né, em vez de já ir adiantando como ministro da economia, né? Afinal, meu amigo, a Argentina tá numa crise cambial das horrorosas, né? Antes da eleição, $1 valia mais de 1.000 pesos. E como um típico candidato de esquerda, o Massa também faz promessas relacionadas aos programas sociais. E ele diz que vai simplificar a tributação para facilitar a contratação de trabalhadores e promete priorizar o Mercosul, tocando projetos em conjunto com outros países do bloco, o que inclui o Brasil, com quem o Massa já tem uma boa relação. E uma boa relação entre Argentina e Mercosul, inclusive, seria até que boa pro Brasil. Tudo bem que a Argentina precisa mais da gente do que a gente precisa dela, mas não dá para negar que a Argentina é sim um parceiro comercial importante no Brasil, afinal são o terceiro maior parceiro que a gente tem. Eles só compram menos da gente do que a China e os Estados Unidos. Outra coisa, ó, a estabilidade econômica do Mercosul pode ajudar na confiança do investidor gringo, né? E desse modo atraindo mais investimentos aqui para South America. E com Massa na presidência, digamos que a relação entre nós e eles pode ser menos volátil. Afinal são dois governos de esquerda, né? O nosso e o deles. E seria uma relação mais estável, mais previsível, já que a gente não vai ter que lidar com um presidente que não é da pá virada, né? Já no caso do Javier Milei, a situação é um pouco mais delicada, ou muito, dependendo do ponto de vista. Bom, antes de falar do Milei, um lembrete, tá? Porque grande parte da mídia chama o cara de ultradireitista, né? O que é bizarro e longe da realidade. E já já eu deixo um outro vídeo pra você que vai te explicar direitinho o que é o libertarianismo. Porque se vencer o Javier Milei, vulgo Peruca, apelidado de O Louco pelos colegas de escola, será o primeiro economista, ô glória, presidente da Argentina. É, detalhe, pra que ter um economista, né? O que é interessante pra um país que já foi um dos mais ricos do mundo, mas hoje tem uma inflação e uma taxa de juros de 3 dígitos, além de 40% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. O Peruca se define como um anarcocapitalista que defende um estado mínimo, evidentemente, né? Ou no mínimo. Nas palavras dele, ele quer combater a casta política. Ele diz que o peso argentino vale menos que excremento, olha aí, ó, e vai acabar de matar a moeda do país e dolarizar a economia, eliminando também o Banco Central. Outra promessa é reduzir o Estado, eliminando ministérios e desta forma diminuindo o gasto público. Ele também quer fazer reformas para reduzir os impostos e extinguir programas sociais. Outra promessa do Milei é romper relações com a China e o Mercosul, além de se afastar do Brasil, como a gente falou. Aliás, depois ele deu uma sabonetada ali dizendo que não romperia relações com o Brasil e que o comércio privado continuaria acontecendo normalmente entre as nações. Mas vamos supor que o Peruca se torne realmente presidente. Vamos supor também que ele realmente faça aquilo que ele tá falando que ele vai fazer. Bom, dolarizando a economia argentina e adotando políticas econômicas extremas, surgiriam muitas incertezas na parceria com o Brasil. O comércio e também os investimentos bilaterais seriam prejudicados, o que no fim das contas poderia significar redução nas nossas exportações. E se a Argentina sair do Mercosul, também enfraqueceria demais o bloco, porque sem ela sobraria, além do Brasil, só Paraguai e Uruguai. Venezuela e Bolívia estão flertando aqui também. Além disso, uma retórica hostil, que é quando um político critica muitos outros países, pode criar também um clima de tensão, o que também poderia afastar os interesses comerciais do Brasil na Argentina. E se a gente considerar essa incompatibilidade dos governos Lula e Milei, se ele vencer, dá pra ver que isso poderia prejudicar bastante o comércio exterior do Brasil, né? Entretanto, tem um ponto muito importante aqui. A gente está se baseando aqui na premissa que ele vai de fato conseguir cumprir as suas promessas de campanha, que isso você sabe que é outros 500, né? Promessas absurdas costumam conquistar muita gente, mas na prática é bem complicado de fazer. Por exemplo, né, vide o caso Donald Trump, que uma das promessas dele antes de ser eleito é que eles iriam construir um muro entre os Estados Unidos e o México e faria o México, os mexicanos, pagar pelo muro. E esse muro até que começou a ser construído, né? Mas quem disse que foi concluído? Não só quem pagou foram os Estados Unidos, mas também o Trump teve dificuldade
dificuldades de convencer o Congresso a continuar bancando a obra. Isso lembra a gente que é preciso ter cuidado com promessas revolucionárias. Essa coisa, por exemplo, de se afastar do Brasil, né? Quem faz de verdade um comércio entre um país e outro são as empresas, né? Um presidente pode até ficar criticando o outro nos bastidores, né? Mas são as empresas que vão sim continuar comprando e vendendo entre si. Por exemplo, o agronegócio de lá depende muito do agro daqui. E no geral, a Argentina precisa muito da gente, né? O Brasil, em todo caso, tem vários parceiros comerciais, isso porque a nossa produção interna aqui do Brasil é muito maior e mais diversificada. Já a Argentina tem grande dependência aqui do Brasil para fazer as suas exportações. Empresas brasileiras investem na Argentina e vice-versa, mas como o Brasil é uma economia maior, a gente investe mais lá do que eles aqui. E por conta da inflação e da alta taxa de juros na Argentina, a instabilidade econômica por lá é muito maior, então eles precisam muito de investimento estrangeiro e apoio de parceiros comerciais. Ou seja, na fritada dos ovos, o Milei pode fazer algumas mudanças, que é inclusive bem-vindo para quem tá nessa situação, né? Mas seria muito difícil de cumprir tudo o que ele prometeu. Então, mesmo assim, há de se esperar que a relação Brasil e Argentina, mesmo que ele ganhe, continue funcionando. Mesmo que for para negar e discutir algumas coisas diante dos holofotes. Mas é claro que a gente tá falando aqui de possibilidades, né? Na verdade, não dá para saber exatamente o que pode acontecer se o Milei tentar fazer tudo o que ele prometeu, porque até hoje não teve exemplos, né? Não houve países que fizeram algo parecido. Não existem estudos de caso pra gente analisar os resultados desse tipo de medida econômica. E eu me pergunto bastante, né? Como que um cara libertário, por definição um inimigo do Estado, pode acabar com o próprio Estado? Mais fácil ele se alinhar a eles ali, né? Junto com a deputaiada, você não acha? Ou ele vai acabar fritado, como aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil com Dilma, Collor, quando eles acharam que mandavam alguma coisa e desprezando assim as relações com o Congresso, que é quem manda afinal de contas. O que você acha, hein? Vem ver esse vídeo também para você conhecer melhor o Peruca e o libertarianismo. Valeu, tudo de bom! Tchau!